Em relação ao livro, professor. Seus livros, né? Meus livros. Na prática, como eu falei, o primeiro livro, que é o que eu estou fazendo aqui, né? É uma das formas para mim importantes de incentivar a leitura e a escrita, ela está muito associada a transformar os nossos incômodos em incentivo. Então, eu acho que é muito importante nesse processo de início de escrita, para você que está buscando se desenvolver, escreva sobre aquilo que te incomoda, né? O título do meu livro é O que eu estou fazendo aqui, do primeiro, justamente por isso, porque por inúmeras vezes eu estive em sala de aula questionando qual era o meu papel ali naquele espaço, né? Qual a diferença que eu consigo de fato proporcionar na vida do jovem, né? O quanto o que eu estou desempenhando aqui dialoga com os meus desejos e tal. Essas perguntas, elas são motrizes, elas te movem a refletir sobre a sua prática, né? Um livro que saiu, como eu citei, em novembro de 2020, e que até hoje reverbera bastante, e que fortaleceu muito essa minha coragem para dar continuidade a esse processo da escrita, né? No ano passado, então, assim, só a história do livro, que é o que eu estou fazendo aqui. O que eu estou fazendo aqui, ele está associado ao desenvolvimento da minha dissertação de mestrado, né? Então, ao final da defesa de mestrado, foi indicada a publicação para livro, que representa, assim, uma chancela muito positiva no trabalho que você desenvolveu, né? E esse livro dialoga com muita intensidade no conceito do cotidiano, né? De ressaltar o quanto o cotidiano ele é importante para destacar a construção de conhecimento socialmente válido. E o que é esse conhecimento socialmente válido que eu tanto falei aqui ao longo da nossa conversa? É o que está para aí no livro. O que está no livro está posto, tá? E o que está no livro, ele atende a uma estrutura epistemológica muito mais abrangente. Abrangente no sentido da quantidade de informações, mas muitas vezes limitada no sentido da fonte da informação. Então é inegável que hoje os conhecimentos que estão presentes nos livros didáticos, em sua maioria em circulação, nos apostilamentos, etc., eles têm uma base eurocêntrica muito forte. Então, quando eu trago a ideia de que há construção de conhecimento socialmente válido, antes de mais nada, eu estou me referindo à valorização do conhecimento pregresso de estudantes e professores. E o fruto dessa interação é esse conhecimento socialmente válido criado nos ambientes de escola, né? Não só no ambiente de escola, porque, como eu já citei, essas aulas podem acontecer em qualquer lugar. Mas quando você abre espaço, né, no processo didático, no processo de construção de ensino-aprendizagem, para que você tenha o espaço para o estudante demonstrar aquilo que ele sabe para além do conhecimento catedrático, e o professor também, você vai criando elos, comunicações, é uma rede, né, de conhecimentos possíveis. Então, essa análise curricular e o impacto do cotidiano, ele traz esse recorte do meu primeiro trabalho com o livro que eu estou fazendo aqui. O segundo livro, né, Conversas com o Professor Negro de Geografia, ele está associado com o término do meu doutorado. E aí, como eu citei, um processo de escrita mais visceral, eu estou falando de forma mais pessoal do meu desenvolvimento acadêmico, profissional, pessoal, uma escrita que ficou intensamente racializada, porque é impossível citar, né, esses assuntos sem racializar o diálogo, principalmente o entendimento de que, se sou um pesquisador cotidianista, né, eu preciso demonstrar como ser um negão desse tamanho atravessa o meu cotidiano. Então, esse processo que inicialmente eu achava que não seria um processo interessante para a escrita, se demonstrou extremamente relevante, não só para esse processo da escrita acadêmica e desenvolvimento de um trabalho acadêmico que ficou muito bem feito, né? Mas também uma relação catártica mesmo, uma observação mais estruturada da minha vida, das coisas que eu desejo, da minha constituição enquanto homem, né? Dessas mudanças trazidas nesse contexto. Quando o primeiro livro saiu, por exemplo, eu ainda não era pai, né? No segundo livro, já como pai, né, pai de uma menina negra, né, os enfrentamentos que eu tenho vivido nesse sentido, na percepção de como o racismo se apresenta. Poxa, o primeiro caso de racismo que minha filha sofreu, minha filha tinha 10 dias de vida. Eu estava levando a minha filha Caramba. na segunda consulta com o pediatra e fui interpelado por uma senhora na rua que me questionou onde eu tinha sequestrado aquela criança. Daí você imagina, minha filha é uma menina negra com um tom de pele um pouco mais claro que o meu. Então, esses recortes que estão todos presentes no livro, que hoje estão nas minhas redes sociais, eles fazem parte desse processo de aprofundamento do desenvolvimento do Vinícius, quanto autor,
professor, pesquisador. Então, o que eu acho interessante? É legal você conhecer o Conversa com o Professor Negro, mas é muito legal você ler o que eu estou fazendo aqui e depois ler o Conversa com o Professor Negro para você ver, acompanhar esse desenvolvimento, né? E eu venho construindo esse processo de divulgação, o espaço que vocês estão me convidaram aqui, estão me dando essa liberdade, está sendo incrível para poder divulgar isso. Eu estou organizando um lançamento do livro também, será feito na Livraria Blocks, em Botafogo, Praia de Botafogo, número 316, esse lançamento vai acontecer no dia 5 de junho de 2026. Estaremos lá. Estaremos lá, com certeza. certeza. E dentro desse recorte, que é o interessante? Eu acredito que você, enquanto homem e mulher negro que vai ler o livro, vai se identificar com várias passagens que estão descritas lá, independente de ser professor ou não, né? Eu acho que você, professor, independente de ser negro, ao ler o livro, vai se ver em várias passagens que estão lá, que também é uma percepção que eu só estou tendo depois de realizar a escrita. Então, enquanto eu desenvolvo o trabalho pensando muito nos diálogos com os professores e com os estudantes. E ao terminar o trabalho, ver o livro pronto e ouvir as trocas e os feedbacks, né, o relato de experiência daqueles que leram, eu percebo que é uma obra mais abrangente, né? E para mim é uma vitória, como eu já citei aqui ao longo da conversa, é uma vitória para mim falar com naturalidade sobre isso. Então, assim, sim, sou escritor, leio o meu livro, o livro é bom, né? Converse com o professor Negro de Geografia, procure e, aproveitando o espaço também, leve para o nosso quadro, né, Pergunte ao Professor, qualquer dúvida que você tenha em relação ao assunto, enfim, sugestões, que vai ser muito interessante para os nossos debates e conversas futuros. Não passou o nome da editora, né? Pois Opa! é. Editora CRV, a editora que publicou os 2 livros, né? Tanto o que eu estou fazendo aqui, quanto Conversas com o Professor Negro de Geografia, e é uma editora que tem uma estrutura muito boa, dá muito suporte aí para os autores. É um livro bem interessante, pesquisem aí, né, para quem não puder estar no dia do lançamento, dê uma pesquisada, entre no site da editora CRV, que os livros estão sendo ofertados lá, mas também estão sendo ofertados em outras plataformas aí de venda de livros que vocês conhecem, com certeza. Perfeito. Alguma consideração? Somente agradecer, professor. Foi enriquecedor a sua presença aqui no nosso programa hoje. Muito obrigada, do coração. Doutor Jair? Doutor, o podcast Nego Pode se sente privilegiado pelo denso conhecimento que o senhor transmitiu, cumpriu a função social do podcast, que é justamente desalienar os jovens negros que são vítimas, mas não sabem como agir frente ao micro-racismo, nano-racismo, conceito que o senhor desenvolveu muito bem. Mais uma vez é um privilégio ter a presença do senhor aqui. Espero ter em outros momentos aqui essa demonstração de conhecimento que auxilia, né, cumpre a função social, que é desalienar a sociedade frente a essa conduta, essa prática irracional e maquiavélica que é a discriminação do outro a partir da concentração de melanina, porque no final, biologicamente falando, a concentração de melanina não determina o potencial intelectual do indivíduo. Com certeza não. Então, é um privilégio, mais uma vez, ter a presença do senhor aqui. Eu faço as palavras de George, as minhas palavras, quero agradecer, George, doutora Alessandra, Obrigada. professor Vinícius, fico muito feliz pela sua presença e espero voltarmos daqui para poder debater outros assuntos, né, que o professor também tem aí a capacidade de trazer inovação para a gente. Pode fazer suas considerações aí. Só aproveitar o espaço para falar uma coisa que é polêmica, mas é importante. Levando em consideração uma das funções, né? Tenho visto você falar função social no singular, mas eu acredito que um programa como esse vai cumprir inúmeras funções sociais. E acho que isso é interessante porque ele está cumprindo funções que a gente cria expectativa, mas a gente não sabe como isso reverbera, né, com as pessoas que vão assistir. Então, isso pode levar em lugares que a gente não faz nem noção, né? E aproveitando esse espaço para dizer,
estudar não é naturalmente bom, né? Não se ilude com isso. Não fique imaginando que você está nos ouvindo falar sobre leitura, sobre mudança de vida, etc., que você vai pegar um livro e vai ter uma epifania, vai ser tocado. Não vai. Você vai pegar um livro, vai te dar sono. Você vai pensar em milhares de atividades que serão muito mais interessantes que estudar, inclusive não fazer nada. Então, o que é fundamental no processo é você conseguir estabelecer um objetivo no seu estudo, é você conseguir reconhecer a presença das informações que você estuda no seu dia a dia. Então, é fundamental que a sua relação de estudo ela dialogue com o seu cotidiano. Né? E é importante que você se coloque como tal, né? Você representa o seu cotidiano no dia a dia. A forma como você está interagindo com outras pessoas sobre isso é importante. Então, às vezes, a busca por uma analogia de exemplo que tem a ver com a sua vida, com um assunto que você goste, né? A liberdade que você deve ter em sala de aula, lembre-se sempre, liberdade exercida com responsabilidade, mas de interpelar um professor, de questionar, isso é importante. A função de estabelecer a ponte entre o seu cotidiano e aquilo que você estuda é sua, né? O professor não tem como olhar para você e saber como as coisas se passam no seu dia a dia. E aí, você estando à vontade para participar, para falar sobre isso na aula, você vai conseguir construir pontes de diálogo que vão significar o seu estudo para além de tirar uma nota boa. Claro que tirar uma nota boa é importante, né? Mas tirar uma nota boa não pode ser o único objetivo que você tem com o estudo. O estudo, ele representa a construção de uma relação com o conhecimento. E esse conhecimento, ele vai te dar habilidade para você resolver qualquer assunto na sua vida. Caramba, surgiu um problema, você tem uma dúvida, como proceder? Onde realizar a pesquisa? Tem pessoas que estão recorrendo de maneira muito genérica a uma inteligência artificial, a um site de busca, mas será que é só isso? Como saber qual é a melhor informação? Né? Como cruzar informações de lugares diferentes para você consertar uma bica na sua casa? É sobre isso. A relação com o conhecimento ela vai se dar para muito além da escola. Ela vai se dar para questões básicas que você vai ter que resolver no seu dia a dia, para as questões que vão se apresentar na sua vida adulta, que vão exigir de você pesquisa, orientação, e você precisa saber e ter as ferramentas necessárias para buscar isso. E aí o estudo com significado, ele vai te dar essa alfabetização, ele vai te ensinar a destrinchar esse processo, muito além do que o passar de ano ou ter um boletim organizado. Tá? Muito obrigado pelo espaço e também espero sinceramente voltar aí para que a gente possa falar de outros temas. Com certeza vai voltar. Nós temos um mantra aqui para encerrar, né? Ah, sim, é Que nós verdade. punhamos aqui no Nego Pode. Fala. Nego pode? Pode tudo. Só não pode desistir. Pô, maravilhoso. Nego pode tudo, só não pode desistir. Nego pode tudo.